Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 115, o primeiro de 2017, primeiro Podcast Mão do ano. A gente vai falar muito sobre as contratações, as não contratações, sobre a rapidez e a lerdeza da diretoria do Corinthians e como é que o torcedor pode pensar no ano do Timão com isso que está aparecendo aí, né? Os rivais se reforçando e o Corinthians, por enquanto, vai ficando para trás. Mas vamos discutir muito sobre isso tudo aqui no Podcast Mão número 115, comigo, Marco Belo, o meu amigo Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Tudo tranquilo, Marco Belo. Um bom ano novo para você e para os ouvintes do Podcast Mão. Bom ano novo na família, na saúde, nas férias, porque se depender do noticiário e das contratações e da rapidez a la tartaruga da diretoria do Corinthians, não é um bom início de ano, né? A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Eu conversei com algumas pessoas da diretoria. Quase terça-feira. Por enquanto, segunda-feira, dia 2 de janeiro, quase terça-feira, estamos gravando o podcast 115. Nesta segunda-feira eu conversei com algumas pessoas dentro da diretoria corintiana e essas pessoas me passaram o seguinte, que há o entendimento dentro da própria diretoria que houve uma demora muito grande para início de pensar em contratações. O pessoal demorou muito para começar a pensar. Por quê? Foi trocando técnico, foi saindo um, fica o Carille, não fica o Carille, entra o Oswaldo, sai o Oswaldo, e cada vez que acontecia uma mudança dessas, o papelzinho com o nome dos reforços era rasgado e começava o trabalho todo de novo. Então, se o Palmeiras está contratando, se o São Paulo está contratando, se o Santos está contratando, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, agora no começo de janeiro, é porque começou a conversar com os empresários e com os jogadores lá por setembro, outubro, novembro. Não adianta chegar agora e tentar contato com os caras. E isso que o Corinthians pecou. O Corinthians demorou muito para começar a pensar em reforços, e daí você colhe o que plantou. É isso mesmo, Maércio Ramos? Bem-vindo ao podcast 115. Ótimo 2017 para você, Maércio. Ótimo 2017 também para você, Marco Belo, para o Vitão, para todo mundo, para os corintianos todos, que é o que a gente gosta, e tomara a coisa flua, seja boa. Porque do jeito que a gente está vendo, ainda está numa marcha lenta, não engatamos nenhuma primeira nesse 2017, mas só está começando, né, Marco Belo? Isso é ruim ou isso é bom, morcegão? Não, é péssimo. Ué, tá começando, já tinha essa primeira marcha tinha que ser engatada quando viu que não ia dar Libertadores. Quando não deu Libertadores na última partida contra o Cruzeiro. Terminou o jogo, passa a régua, começa tudo. Vai começar que jeito se a diretoria nem se entendia sobre a permanência ou não do Oswaldo, que acabou não acontecendo. Então é péssimo. Acho que vai ser um ano daqueles ruins para o Corinthians, a não ser que em 3, 4 dias venha aquele tal pacotão. Belo, ninguém melhor do que você para falar se vem ou não vem 2, 3, 4 jogadores de qualidade para a gente sonhar com algo melhor, porque 2016 é para esquecer. Não, esquece jogador de qualidade, jogador de seleção brasileira, jogador milionário. O Corinthians nem tem dinheiro para isso. Agora, de repente, pode pintar um mais ou menos, um nota 7, né? Um Nenê da vida, o corintiano já fica feliz, né, morcegão? Feliz? Nenê é craque. Tô com você. Vitão, tô com você. Nenê é craque. Se botar no meio dessa molecada, ele vira gente grande. Casim, se vier o Nenê, dá 10 e a faixa pra ele. Cara, eu falei com umas pessoas lá do Corinthians sobre o Luigi, esse atacante que tá chegando. O amigo do Mário Bros? O jogador do CRB que foi contratado. Foram 3 contratações, né? 2 já anunciadas, Jô e Luigi, e essa do Casinho, figuraça em inglês, que hoje eu vi uma entrevista com ele. No mínimo, a gente vai dar risada com ele, cara, porque ele é uma figura, é engraçado. Não sei se joga bola, mas é engraçado. Não, tem que dar risada, morcega. Você vai chorar? Não. Risada, estamos chorando ano passado inteirinho, dar risada com o Casim.
Ô, Belo, vamos falar sério, vamos fazer sério esse programa de número 115 aí. Ele tava no Coritiba e havia a possibilidade dele fazer dupla com o Kleber, gladiador, no ataque do Coritiba. Daí a repórter perguntou pra ele se ele queria fazer parte da dupla Kaká. A repórter quis soltar um negócio pra pegar, né? Vamos inventar um nomezinho aqui bonito que a gente coloca na manchete do jornal e tal. Você quer a dupla Kaká? Daí o Casim não entendeu porra nenhuma e falou: Kaká é quando minha filha quer fazer merda. Falou no meio da coletiva. Ela fala que ela vai cacar. Ou seja, esse figuraça que tá chegando é mais um capítulo à parte na história do Corinthians. Depois de Zizal e outros que tais, né? Agora falando sério, que é minha marca registrada, falar sério. Tá bom. Eu não aguento mais atacante que não faz gol, né? Atacante que marca lateral. O Casim fez 3 gols no Brasileiro. O Corinthians já tem muito atacante que não sabe fazer gol. É uma contratação realmente que desanima. Enfim, Casim, Jô. Aí eu tava no programa hoje de televisão que eu participo, falei assim, mas ele é melhor que o Romero, ele é melhor que o Lucas. Mas obrigado por nada, né? Tem vontade. Eu também tenho vontade, mas não posso jogar no Corinthians. O Corinthians está de brincadeira comigo. Comigo não, que sou jornalista, esqueci. Não, com você e com todos os corintianos, viu? Mas lá no Seleção Sport TV, programa do qual você participa brilhantemente, falaram que o Casim é melhor que o Romero? Então menos mal, hein? Melhor que o Romero. Eu acho ele realmente fraco. O Corinthians está num ano que não tem zagueiro, não tem atacante de lado. Olha, dos 12 grandes, 8, São Paulo e Rio, o Corinthians só não tem menos time hoje que o Vasco. Então tá feia a coisa. Então tá feio. Não, concordo com você. Tá feio mesmo. E o Se Vasco tem só menos time que o Vasco, estão perdidos. O Vasco que tem Cristóvão Borges como treinador, que não se esqueça, né? Eu acho que exceção feita ao Vasco, a situação do Corinthians é de menos perspectiva pro ano. O Internacional tem mais time que o Corinthians? Tô falando dos 8 do Rio São Paulo da divisão, mas o Internacional, no papel, acho que tem condição de jogar mais bola que o time do Corinthians. Não, eu concordo. Eu soltei a espoleta, mas eu concordo. O segundo turno do Corinthians foi campanha de rebaixado. Fala aí, Não, foi horrível. Não, foi horrível. Assim, eu não entendo. Belo, você falou de 3 jogadores anunciados, né? São 3 atacantes, né, Belo? Isso. Jô, Luigi e Casim. E o Vitão falou aí, né? A gente não aguenta mais, né? Ele disse nós, né? Depois ele corrigiu, ele falou nós não, tal, porque eu sou jornalista e tal. Mas nós não aguentamos mais mesmo sempre atacante que não faz gol. Não dá, cara. É atacante pelo lado, é um cara infiltrando, fazendo pivô, mas o gol não acontece, não adianta fazer pivô se a bola não entra. Tô preocupado, Bela, assim, eu acho a zaga... Estamos contratando atacante, mas a zaga nossa, se a gente for de Balbuena e Wilson, ou Iago, ou Pedro Henrique... ou Léo, eu não sei como é que vai ser. Eu só acho que não dá para ter uma zaga como essa que a gente terminou em 2016. Me preocupa muito o Corinthians não estar falando em zagueiros. Ouvi. E acho que foi no meu timão mesmo que está lá. Foi lá mesmo que o Pablo, né? O Pablo jogou na Ponte, é isso? Foi matéria do Globo Esporte, do Marcelo Braga do Globo Esporte, que o Corinthians estaria negociando com o Pablo do Bordeaux, da França. Ele foi revelado pelo Ceará, mas passou pela Ponte Preta. Então, será que ele joga mais bola que Pedro Henrique, que Balbuena? Cara, sinceramente... Qual é a música? Eu acho que o Pedro Henrique não é mau jogador. Agora ele precisava de um cara para ser o fudidão do lado dele. Por exemplo, o Felipe cresceu muito com o Gil. O que o Gil fez o Felipe jogar foi brincadeira. É a história do Fábio Luciano, do Gamarra e Batata, né? Quando tem um cara fudido na zaga, ele leva o outro nas costas. O Leandro Castan fez a carreira do Fábio Santos, enquanto o Fábio Santos estava no Corinthians, porque passava pelo Fábio e não passava pelo Castan. Então, com Balbuena e Wilson, o Pedro Henrique não vai subir. Agora, eu acho ele um bom jogador. Precisava de um cara seguro, de repente contratar um Hever da vida, sei lá, um cara que já tivesse experiência o suficiente para segurar a zaga, para ser o xerifão. Hever não?
O Hever já tá muito lento. O Corinthians tá muito zagueiro lento. O Hever do Internacional do Flamengo não dá mais. O Hever foi um bom zagueiro, mas já faz uns 5 anos. Ele fez uma campanha. O Flamengo chegou bem, então falando dele, mas ele é muito lento e já tá no ocaso da carreira. O Corinthians precisava de um zagueiro rápido para jogar do lado. Balbuena viu se juntar os dois, uma tartaruga e o Suplicy cantando Blow in the Wind, é mais rápido. Eu acho que o Pedro Henrique pode ser um zagueiro dele, um bom zagueiro do lado. Pode me desligar aí, Beto. Você falou. Você meteu o Suplicy no meio de 2 tartarugas? Aí parei, né? Você quer que eu cante também Blow in the Wind ou não? Não. Deixa pro final do programa. Tem feito que se veste de gari, que não falta é circo nessa cidade. Mas enfim. Falta tem que falar pro prefeito que se veste de gari a tradicional canção do molejo, né? Cuidado com a vassoura, é pior do que cenoura, você pode se dar mal. Não tem que se vestir de gari, o cara tem que varrer, mas vamos voltar no Corinthians aí, Belo. Eu tava falando do Luigi. Uma das contratações. Hever, pelo amor de Deus. Uma das contratações, só voltando lá atrás no Luigi, dentro do Corinthians, me falaram sobre ele, ó, dentro do clube, tá? Dentro do clube. Ele é inexperiente, muito jovem, muito moleque e não tem fundamentos básicos de um jogador de futebol. O que se vê do Luigi, como se olha o Luigi, é como se olhava o Gustavo, popular Gustagol, que graças a Deus foi emprestado para o Bahia. Ou seja, uma das contratações do Corinthians na temporada já deu errado. Esse cara já deu errado, não tem nenhuma chance de jogar. Quem? O Luigi? Luigi. Mas ele nem chegou. Ô, Belo, eu conheci um cara, o Vitão o Vitão sabe. Conheci um cara que não tinha fundamento nenhum. Mas não dá para comparar, é só para dizer. De repente o cara chega e acaba jogando aí e tal, sem esses fundamentos, né? A gente já viu alguns casos, poucos, mas vimos. Tinha um cara, hein, Vitão? Sócrates não tinha fundamento nenhum, o talento que ele tinha, hein? Nossa, mas você foi longe, hein, Morcegão? Sócrates? Não, mas eu vou fazer o quê? Nós estamos falando do Luigi. Quem sabe? Não vamos chegar nunca nisso. Dá 8 pro Luigi, então. Dá 8 pro Luigi e chama de doutor, ó que beleza. Não, Belo, eu tô tentando falar alguma coisa para criar uma expectativa positiva, mas tô achando que eu só tô criando ilusão, então. O CRB não foi nem destaque na Série B e o Luigi não foi destaque no CRB, quer dizer. Eu quero destaque em Maceió, é a Praia do Gunga, que é bonita. Tem Maragogi, que é bonita. Praia do Gunga. Tem um restaurante chamado Divina Gula em Maceió, que tem uma picanha de carne de sol, que é um espetáculo. Opa, tem coisas boas em Maceió. Tem outras coisas boas, mas eu não vou falar porque tem mulher que ouve. Aqui pode fazer jabá também, Marco Belo? Pode ficar à vontade. Agora, Luigi, pra mim, eu parei no Atari, que eu sou mais velho, mas uma geração depois da minha, meu irmão pegou o Nintendo e tinha o Mario Bros e o Luigi. É ridículo, né? O Luigi era o verdinho, né? Ainda por cima, ainda tinha as cores né? Mas enfim, voltemos às posições carentes no elenco. Se eu fosse contratar um jogador, se eu fosse indicar um jogador, eu concordo com vocês dois que o Corinthians precisa de um zagueiro, mas a posição de longe mais carente é primeiro volante. Se você pegar o elenco do Corinthians todo, não tem um primeiro volante de ofício, não tem um. Como é que pode o Marcial elenco do Corinthians... Não, Marcel é segundo volante. O Maicon também? O Maicon também, o Rodriguinho também, o Christian também, todo mundo é segundo volante, esses caras. O Camacho também. Christian primeiro, né? Quando era jogador de futebol. Não, há 10 anos, quando ele era jogador, era primeiro. Hoje não dá. Hoje não é nada. Agora, Maicon e Marco. Nossa, deu branco. Maicon e Marcial. Maicon e Marcial foram campeões juntos, jogando de dupla de volantes na Copa São Paulo. Os dois são segundo homens, mas juntos conseguiram jogar e jogaram bem. O Rodriguinho, se não for vendido. Rodriguinho, que aliás, teve isso, né? Rodriguinho, que eu sempre brinco e canto que combina o travesso, né? Rodriguinho dos Travessos, teve um site da Índia, que nesta segunda-feira confundiu o Rodriguinho do Corinthians com o do Travesso e botou a foto do Rodriguinho. Qual que tá mais gordo? Qual que tá mais fora de forma, hein, nessas férias? Olha, eu não sei. Agora o Rodriguinho foi o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O que é uma notícia triste, né? Mas é fato, né? O Rodriguinho foi o melhor. Então,
É esse o ponto. O Corinthians, Copa São Paulo está começando agora. Não sei o que vai acontecer, se vai despontar algum jogador aí, novo. Agora, o Corinthians precisa... O Internacional fala em contratar o Wendel. O Wendel e Fagner, se voltar a jogar o que não joga há um ano desde que foi para a seleção, o Corinthians tem 2 laterais para começar o time. O resto tem que montar tudo. Então, sobre o volante, Vitão, você falou de vários jogadores que podem fazer a função. Mas o que eu tô falando é que nenhum jogador é da função. O Marcial pode fazer, o Camacho pode fazer, o Maicon pode fazer, o Rodriguinho pode fazer, o Christian pode fazer. Mas como é que pode não ter um primeiro volante? É igual você não ter um goleiro. Daí você pega um atacante, ele pega bem, até põe ele no gol. Porra, mas você precisa de um goleiro pra fazer o time. Você precisa de um primeiro volante no elenco, Márcio? Não, é verdade, tô contigo. E não tem mesmo, assim. Você pode pegar e falar assim, mas o Marcial, o Maicon... jogaram juntos, como disse o Vitão, foram campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não vão aguentar um Campeonato Paulista e outras competições que teremos em 2017 com essa dupla de volantes, sendo que nenhum, como você disse, velho, é primeiro volante. Aí você tem que buscar primeiro um primeiro volante. Puxa, que saudade do Ralf. Nossa, é incrível, cara. Esse cara, esse inigualável aí. Mas não tem mais. Eu não sei, o Christian, como vocês disseram, mesmo já não joga mais bola. É o único que tem por aí. Como é que começa um time... sem um bom... Tem um monte de... você citou acho que 4 ou 5, hein, Belo? Ou 6. Não tem um que faça essa função de cão de guarda, mas com qualidade. Vai ter que buscar. E eu não tenho ouvido o Corinthians falar de buscar um volante, né? Tem o Richelli, que o Corinthians foi atrás, mas ficou caro, né? Esse é primeiro volante? É primeiro volante. Richelli. Olha, se não gastar, não contrata coisa boa, né, Belo? O Richelli pega a Bruna Lombardi, tem meu apoio. Aliás, é sensacional. Nossa, então só pensa nisso, meu. Por isso que o time não vai pra frente. Você sabe que Richelli, que escreve R-I-T-H-E-L-Y, em homenagem ao Richelli que pega a Lombardi, né? Só que a grafia do pai... nada, que o nome do ator é diferente desse aí. Sim, mas o pai errou, né? Que nem o Michael Douglas, tem outros casos. Né? Michael Douglas foi homenagem... existe? Michael Douglas jogou a Copa pelo Brasil. O Michael no geral é Michael Douglas? Em homenagem ao Michael Douglas. Você não sabia disso? Não sabia disso. Enquadra o Vitão aí, Belo. Enquadra o Vitão, Belo. É verdade. É insano, mas é verdade. Não tô cascateando, não. Que nem o Johan do Palmeiras agora, né? Quem? É o mesmo caso. O Johan do Palmeiras, que veio da Chapecoense, em homenagem ao Cruyff. Não, mas o Johan tá correto. Não, o Johan do Palmeiras escreve H-Y-E-O-A-E. Dizem que mas vamos voltar no Corinthians. Edmundo nada mais é do que um Edward abrasileirado, não é não? Ô Belo, nós vamos falar do Corinthians ou não? Fala aí, Márcio. Olha, se você tiver alguma coisa melhor que a Bruna Lombardi pra falar, você fala aí. Não, melhor que a Bruna Lombardi. Nossa, essa mulher eu já sonhei muito, cara. Vamos, especulações. O Botafogo quer Luca. O técnico do Botafogo quer Luca. E ele é legal para o Corinthians. O Vasco da Gama, para negociar o Nenê, também quer o jogador. Então o Luca está sendo pretendido por vários times, né? Como diria Luca? Tô nem aí. Pode ir, levar. Nossa, meu. Nossa, primeira segunda-feira do... Não é possível isso, cara. O Belo, quando falou, eu falei assim, vai ser mó legal, né? Vamos tentar levantar a moral do Corinthians e tal, mas cada coisa que a gente fala, ou é um artista, ou é um cantor, mas tudo terceira, quarta linha, tá feio. Tá complicado. Com um Casim muito próximo e sem nenhum outro jogador próximo de ser... Por que a gente não busca o Valdívia, Belo e Vitão? Valdívia, imagina o Valdívia no Corinthians, o barulho que seria. O Mago? É o Mago? Desliga o microfone do Márcio aí, Belo, por favor. Não, você pode falar, mas eu vou dar um chute no... toda. Eu não posso falar do Valdívia. Deixa que dar chute no vaca, eu vou dar um chute no saco do Márcio. Participem pelo @podcastmão. Valdívia, ex-Palmeiras, seria uma boa para o Corinthians? Mande sua mensagem no @podcastmão. Como diz um companheiro seu, Marco Belo, ótimo dos ótimos. Pode pôr que joga. Arrebenta e cala a boca do torcedor do Palmeiras. Os caras vão chorar, lágrimas de crocodilo, vão ficar loucos, cara. Esse cara vai fazer a festa. Você quer o Paulo Nunes também ou não? O Morcegão tomou aqueles quebra-gelo no Réveillon e não tá bem, não.
Eu tava na árvore. Não tomei nada. O Réveillon foi de sábado para domingo, hoje já é segunda-feira. Eu tô falando uma coisa séria. Eu acho. O Corinthians tem que se movimentar no sentido de fazer barulho. O Casim vai fazer o corintiano dar risada, disse o Belo. O corintiano não quer dar risada, cara. O corintiano quer ver o time jogar. O Valdívia faz o Corinthians jogar. Não sei se vai fazer jogar, mas barulho vai fazer. Barulho vai fazer. Não, mas risada e barulho. Belo, não vamos falar do Corinthians, vamos falar do jogador dar risada, o outro em fazer barulho. O centroavante que não faz gol, como disse o Vitão. Pô, precisamos levar pelo menos um ânimo pro Corinthians, né? Jô, Luigi e Casim. O Casim vai fazer o torcedor dar risada. O Luigi, coitado, não vai fazer nada, porque não vai aparecer, não vai jogar. E o Jô vai fazer o torcedor provavelmente chorar muito. Belo, Marcial, Maicon, Nenê e Valdívia, um canhoto e um destro. Repense seus conceitos, Vitão. Ele foi jogador do Palmeiras. Ele não é palmeirense, ele jogou no Palmeiras. Não, Valdívia não. Ele que vai chutar o vácuo da mãe dele, do Pichê. Para com isso. Copa São Paulo. Não me faça perder o equilíbrio, Márcio Ramos. Você já tem labirintite, né? Já é fácil perder o equilíbrio. Copa São Paulo. Quem que pode vingar? Léo Jabá na frente. Pode ser esse atacante que o Corinthians está atrás e não consegue. O Léo Jabá é bom jogador. Não é um puta craque, mas para esse time aí tá bom demais. Para fazer sombra pro Jô. E tem um moleque, Fabrício Oyá, que é muito bom, só que tem 17 anos. Fabrício Oia. Não é Oyá? Tem um morcegão. Não sei, eu não vi o acento no ar. Eu não vi. Já teve o morcegão Noia. Agora temos o Fabrício. Olha! Noia, caramba! Vai se fazer, pô. Noia. Tá louco? Pra mim é Oyá, mas... Belo, põe ordem nesse programa. Cadê o Teleco pra deixar o programa mais brando, mais zen e o Vessone? Pra gente ter um pouquinho mais de paz. Vessone é aniversário dele, ele recebeu uma dispensa, foi no médico e recebeu um atestado por causa do aniversário. Não, tá justo. Tá justificado, e o Teleco dormiu. O Teleco ficou esperando a gente e acabou dormindo. O Teleco é uma criança, né? É um fofo, como diriam alguns. Então, ele quando abraça o travesseirinho, encosta no sofá, não acorda mais. Esse fofo que diriam alguns, eu tô fora desse alguns. Também me inclua fora dessa. Tô completamente. Pô, o cara é um fofo, se foder, pô. O cara meteu fofo e fronha na mesma frase, não dá. Né? Não, volta aí, Belo, retoma, Belo. Valdívia, o Belo sumiu? O Belo tá meio fofo hoje. Oi, estão me ouvindo? Apertei o mudo aqui sem querer. Vamos lá. Você tava no Tinder, né, Belo? Caceta, deixa eu falar, porra. O Rodrigo, é bom assim, Márcio? Tem que ser generalzão assim? Deixa eu falar, caralho. Vamos lá. É isso aí. Você é o âncora, pô. No podcast pode. O pessoal não tem classe, vai tomar no cu. Vai se foder, né? O Rodrigo, também, camisa 8 do time de juniores, que no ano passado se machucou na final. É outra aposta. Um cara que chegaram até a comparar, pra mim, coitado, sacanagem que o cara fazerem isso, mas compararam ao Sócrates, o Rodrigo, camisa 8. Mas enfim, são jogadores já fizeram isso com o Matheus Pirulão, pô. Também. Tem jogadores que podem pintar aí, que podem subir depois da Copa São Paulo. Eu acredito que uns 2 ou 3, pelo menos, vão subir. Fora o Ameixa, né? O Ameixa que o Corinthians contratou. O Corinthians tá numa fase que contratou o Ameixa, cara. E ele tá disputando a Copa São Paulo, pode subir também. Mas enfim, de repente o Carille pode ganhar umas 2 ou 3... uns 2 ou 3 reforços depois da Copa São Paulo. Não que vá surgir um novo Rivelino, mas pelo menos alguém para completar esse time que é fraquíssimo, não é tão difícil assim, né? Fora isso, acho que deu, pode ser o Ameixa. Você já comeu ameixa, Marcos? Não, eu falei que pode ser o Ameixa. Pode fechar aí, Belo. Pode fechar. Fecha. Eu sei que você quer fechar. Fecha a cortina, né? Antes de fechar, eu preciso falar do aplicativo do Vamos Meu Timão. A gente está lá dentro, você baixa o aplicativo para Android,
do Vamos Meu Timão, e você pode ouvir o podcast, você pode ouvir na Rádio Memória Corintiana, na Rádio Coringão, na Rádio Livre Gaviões e no aplicativo do Almanac do Timão para Android e para iOS. Você tendo iPhone, Samsung, LG, que mais tem? Motorola, o que quer que seja aí, você pode baixar o aplicativo do Almanac do Timão e lá dentro é facinho. Só apertar o play, você já está ouvindo o podcast Timão e todos os antigos, você pode voltar, tem ali a galeria dos podcasts Timão, dos programas, desde o primeiro até o número 115, que é o de hoje, e você participa mandando sua pergunta, seu comentário, sua sugestão pelo @podcasttimão no Twitter e pelos outros canais de comunicação, tem Facebook, Instagram, tem a cacetada 4 aí que você pode participar conosco nos canais de comunicação do Podcast Timão, o seu informativo bissemanal do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esperamos que no final da semana os jogadores se apresentam dia 11 e dia 15 viajam para os Estados Unidos. Então esperamos que mais para o final dessa semana tenhamos boas novidades para contar para o torcedor do Corinthians e não essas pataquadas de começo de ano. Um abraço para você, Maércio Ramos. Até o próximo, cara. Só é rápido, Belo. O Vitão fez um jabá e eu tenho certeza que quando ele for lá para Maceió ele vai ter alguma facilidade lá. Esqueci a palavra aqui, mas vão ser generosos com ele lá. Posso fazer um jabá rápido, Belo? Com certeza, fique à vontade. É interior de Minas. E na minha volta, por uma estrada que liga Minas a Barretos, que é uma vicinal, eu passei assim, tinha um restaurante assim, o melhor 2 cus da região. Falei, um deles acho que dá. Aí eu falei assim, o que é isso daí? Qual prato que é? Ela falou assim, você nunca comeu? Eu falei assim, o quê? 2 cus? Eu falei assim, eu não sabia o que responder. Aí eu falei, mostra que jeito que é. Ela falou assim, lá em São Paulo vocês falam como? A hora que eu vi o prato, falei, cuscuz. Então o quê? São peculiaridades da região. Então, você que vai para Minas, pela vicinal que liga Barretos, a Conceição das Alagoas, que fica coladinho a Uberaba. Ô, Vitão, por favor, na hora do seu jabá eu não ri. Pare no restaurante, na beira da estrada, onde tem o melhor 2 cus da região. Se um é bom, imagina 2, hein, Belo? Muito bem, mano. Esse Maércio tá empurrando a janta. Maércio Ramos, o morcegão e suas histórias. Você tá louco? A lenda viva, Maércio Ramos, a estrela do podcast Timão. A gente poderia fazer um programa só com histórias do Maércio, mas é melhor que elas sejam colocadas em pílulas ao longo dos anos, né? Isso, exatamente. Um abraço, morcego! Valeu, Vitão. Até a próxima. Quinta-feira estamos de volta, Vitor Guedes. Um abraço aos amigos. Feliz 2017 a todos. E como o Teleco não está aqui, faço eu o Vai Corinthians. Podcast.